Bom, o teu vídeo já vai começar, não se preocupe, mas antes de mais nada eu quero pedir o teu apoio para o canal Simplifica, esse nosso projeto sociológico na internet. Dá o teu like aí, ó, o botãozinho tem que ficar vermelho, hein? Te inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos da escola, do cursinho ou da faculdade, se você já está no nível superior. Gente, eu quero te convidar a conhecer outras áreas aqui do nosso canal. Tem playlist para terceiro ano especificamente, tem playlist que aborda temas de história e vários outros. Tem entrevistas com professores do Brasil. Então, ó, não te esquece, apoia o canal, dá teu like, se inscreve e compartilha. Agora vamos pro vídeo. Muito bem, então agora sim, vamos ao tema de hoje, nossa mini aula, projeto mini aulas de sociologia, é sobre a abordagem neoliberal do desenvolvimento. Eu sou o professor Adilson Moreira e vou trabalhar esse tema para você hoje. Meus queridos alunos, queridos amigos, vamos partir dos anos 90, que ali, ó, final dos anos 80 significa a queda, a desintegração do modelo chamado de estado de bem-estar social. Sob o argumento, sob o ataque de que era muito oneroso, de que cobrava muitos impostos, de que gastava o orçamento com os programas sociais, com as políticas públicas, etc. Daí começou a se trabalhar novamente princípios liberais. E, como sempre, Estado mínimo, livre concorrência, a lei de mercado e etc. Nesse sentido, voltam as ideias liberais com uma nova roupagem e vem à tona com toda a força o chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, a partir dos anos 90, ele tornou-se um modelo hegemônico em todo o planeta. Isso significou, de uma certa forma, o domínio dos países centrais e das agências multilaterais, aquelas agências reguladoras internacionais, como a ONU, o FMI, como tendo papéis centrais nessa política do desenvolvimento. Ou seja, a ação do Estado, a partir dos anos 90, fique atento nisso, questão de prova, dica para você para o Enem, a ação do Estado ela vai ser rediscutida. Qual modelo de Estado começa a se ter em mente para trabalhar isso? Isso diante de um cenário que não era um dos melhores possíveis, porque você tinha uma crise econômica sem precedentes no capitalismo, uma crise econômica a nível internacional e uma crise fiscal, como eu falei, do estado de bem-estar social por conta dos gastos e da situação como um todo. Então, a gente pode considerar que eles começaram a reger algumas cartilhas, tem aulas aqui sobre o Estado neoliberal para você acompanhar, e começaram a propor algumas soluções para os problemas encontrados no final dos anos 80 e início dos anos 90. Dentre eles, a volta ao liberalismo, a redução do papel do Estado na economia, foi a grande discussão da época. Eu lembro, inclusive, de propagandas em determinadas eleições. A eleição de 89, por exemplo, no Brasil foi emblemática, Collor versus Lula, eram dois projetos que se apresentavam e venceu o projeto que se apresentava como neoliberal e depois vai ser colocado em prática com as chamadas privatizações. Nessas eleições, nessas propagandas, eu lembro de um vídeo em que o Estado era comparado a um grande elefante e que era pesado, era oneroso, era lento e impedia o desenvolvimento. Daí, essa ideia começou a se trabalhar, olha aí, ó, o tripé, né? A desregulação, a privatização e a abertura econômica. Grava bem isso no teu coração para as provas, porque vai te ajudar, hein? Desregulação, o Estado não deve mais controlar determinados setores. Privatização, que seria a venda das estatais, e abertura econômica, se possível, oferecendo grandes vantagens para as empresas internacionais se instalarem nesses chamados países centrais. Ou seja, os países centrais continuaram a enviar auxílio e socorro econômico, ou seja, em forma de financiamento, empréstimos, além de capitais tecnológicos, produtos, gerando assim cada vez mais dependência dos países pobres.
o modelo de desenvolvimento apresentado pelo neoliberalismo era um modelo que não preconizava a autonomia dos povos, das nações. Muito pelo contrário, em nome do enriquecimento de uma pequena camada, de uma burguesia local, ele acabava preconizando muito mais a dependência econômica e financeira dos países do centro. E eles acabam transplantando esse modelo para as outras regiões. Isso tudo sob a hegemonia, a batuta neoliberal, ou seja, o subdesenvolvimento continua existindo propriamente dito. Dá uma olhada nessa imagem aí, vamos usar as imagens, né, para nós entendermos esse modelo neoliberal que começa a se formar anos 90 e anos 2000. Olha lá o camarada lá, olha os países da periferia, os países subdesenvolvidos, né? Oba, o FMI nos emprestou 30 bilhões. Olha que ilustração legal. Em que condições foram esses empréstimos? Surgiu na época, não está aqui nesse material, mas você também pode procurar na aula sobre neoliberalismo, o Acordo de Washington. Aí vem a Cartilha de Washington, que é uma cartilha neoliberal, que os países em desenvolvimento têm que seguir para poder conseguir esses empréstimos, etc. Por isso que há essa forca ali, e olha a imagem aqui de baixo para você analisar, né? O que o FMI vai fazer com o terceiro mundo, né? Foi aquele ali, doutor, fez coisas terríveis comigo, né? Olha aí, a arte procurando ser sarcástica, né? Para nos ensinar de uma certa forma. Então, o debate sobre o subdesenvolvimento nos anos 90, ele se torna intenso, porque ele já começa a trilhar caminhos, começa a se pensar que as políticas adotadas por esses países, elas não são tão completas assim. Então você vai ter o fracasso do neoliberalismo, com milhões de pessoas desempregadas, né, quebrando as indústrias locais, frente às multinacionais, que têm vantagens econômicas, subsídios, financiamentos, etc. Nessa tônica é que vai ser adotada em torno da industrialização dos chamados países emergentes. É um desenvolvimento dependente do capital externo. Se há financiamento, se há empréstimo, cresce. Se não há, não cresce. É uma problemática que eles vão enfrentar. E aí começa a surgir por parte de intelectuais mundo afora, como no caso desses dois aí, o chamado pensamento desenvolvimentista. Esse aí é o Amartya Sen e o Mahbub ul-Araq. Acho que esse deve ser o nome, né? Não dava para criar um nome mais fácil, não. Eles criaram um índice, começou a pensar nessa ideia, ou seja, crescimento econômico não significa bem-estar de uma população. Que se olhava na época, basicamente, a ideia de que o crescimento econômico estava ligado a números, a questão de dados, né? Principalmente envolvendo o PIB, como foi o caso do Brasil no chamado regime militar. Então, esses camaradas aí propuseram uma nova forma de se pensar o desenvolvimento, ou seja, criaram um índice que incluía o ser humano e seu bem-estar nas avaliações de desempenho econômico, tá? Ou seja, é um modo complementar ao chamado modo neoliberal, o chamado IDH. E aí, esse IDH vai levar em consideração não só o aspecto econômico, como diz aí, não somente o crescimento econômico, que era o que se costumava fazer, mas também leva em consideração diversos outros elementos, como o analfabetismo, a mortalidade infantil, a educação e outros elementos. Olha aí, renda, expectativa de vida e educação passam a ser levadas em consideração. Ou seja, o novo modelo que se começa a pensar, a teoria desenvolvimentista a partir dos anos 90, em pleno hegemonia do Estado neoliberal, tende a pensar crescimento econômico mais crescimento humano e, posteriormente, foram inseridos outros temas, como o pensamento ambiental também, que começa a tomar força nesse elemento como um todo. Bom, quero citar para vocês aí, a figura desse pensador, que contribuiu também para esse debate, né, o Manuel Kautsky. Ele vai dizer: o desenvolvimento preponderante no futuro não será mais baseado na indústria, e sim no conhecimento. Por isso que vai se colocar como item de desenvolvimento de uma nação o investimento em educação, em tecnologia, o acesso, né, a forma mais igualitária. Como é que um povo vai se desenvolver sem ter acesso a todo esse elemento, sem investir em
ciência e tecnologia. Para o Manuel Castro, vai ser a chamada era da informação. As novas tecnologias vão determinar o papel do Estado no sistema global. Um outro que vai contribuir para essa teoria do desenvolvimento é Han Jun-cheng, esqueci mais ou menos o nome. Ele vai dizer que as potências desenvolvidas precisariam contrariar os princípios liberais e atuar com uma intervenção. Incentiva a indústria e protecionismo, além de políticas de bem-estar, como educação e saúde. Ou seja, há uma tendência, uma guinada a se pensar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, dos países periféricos, a partir de um outro viés, que não somente econômico, que não somente de números. Ou seja, ele afirma que os países centrais impõem medidas que não adotam, que é a famosa hipocrisia mundial, né? Lembra que eu falei da cartilha de Washington, que é o chamado Consenso de Washington, que surgiu de uma reunião neoliberal dos países ricos? Pois é, eles impuseram coisas aos países pobres, mas eles não fizeram. Austeridade fiscal, controle de gasto, para pagar a dívida pública, a dívida externa. Isso os países ricos faziam para garantir seu retorno, tá? O retorno dos seus investimentos via FMI, tá? Então eles não fizeram. Por exemplo, muitos deles não privatizaram suas estatais, não abriram mão de setores importantes da sua economia, não desregulamentaram determinados setores que o Estado controla, como, por exemplo, o livre comércio. Não existe em alguns locais. Eles impõem aos países pobres em desenvolvimento, mas eles, propriamente dito, eles acabam não fazendo. Outro exemplo dessa questão do teoria do desenvolvimento, debate que foi feito, foi a chamada Declaração do Milênio, assinada por 180 países, ok? Que começou a estipular metas e princípios para se trabalhar também o desenvolvimento, para se avançar nesse aspecto como um todo. Por exemplo, aí em 2012, houve a realização da Rio+20, em que os países assinaram um protocolo de intenções para poder o desenvolvimento incluir a preservação ambiental e outros princípios também, tá bom? E em 2015, houve a Conferência das Mudanças Climáticas, e aí o mundo começa a pensar um desenvolvimento a partir de uma série de elementos. Olha aí, ó, 8 jeitos de mudar o mundo, que faz parte dessa chamada Declaração do Milênio que está aqui embaixo. Acabar com a fome e miséria, uma educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, são princípios, ou seja, o mundo começa a pensar numa outra globalização. Uma globalização que não acumule apenas e distribua os problemas, mas uma acumulação, mas uma globalização, melhor dizendo, que possa promover o desenvolvimento de forma mais igualitária entre os países. Então, queridos, é mais ou menos uma análise sociológica, uma forma de pensar a sociologia. Não te esquece, isso aqui são aulas para o ensino médio, meu canal são aulas para ensino médio, então indica para um colega de turma, de classe, da outra escola, compartilha, dá o teu like, dá o teu apoio e até a próxima mini aula, se Deus quiser. Tchau, galera!